E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerson, professor de matemática, e hoje nós vamos ter nossa primeira aula sobre frações. Então, vamos lá? Bem, fração, pessoal, ela serve para representar partes de um todo, ou então ela pode servir para representar divisão entre quantidades. Eu coloquei aí para vocês uma fração, A barra B. O que significa isso? Você vai ler como sendo A sobre B, onde o número que está em cima, que está representando pela letra A, ele é chamado de numerador e ele representa quantas partes estão sendo consideradas. Já o número que está embaixo, ele é chamado de denominador. Ele tem que ser diferente de zero e representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. Informação importante, esse todo ele tem que estar sendo dividido em partes iguais, tá bom? Muito importante na hora de você saber quem é o denominador. Veja bem, eu tenho aí um retângulo que foi dividido em 6 partes iguais. Sendo assim, para representar a parte verde, eu vou dizer que o denominador é igual a 6, tá bom? Que foi a quantidade de partes total em que o todo foi dividido. Agora, e a parte verde? Quantas partes verdes nós temos pintadas? 2 partes. Então, nesse caso aí, a parte verde representa 2/6 do todo. Certinho? Ou 2 sobre 6. Fácil demais, né? Falar sobre frações é muito fácil. Agora, pessoal, veja a seguinte situação. Nesse retângulo, eu tenho 4 partes pintadas de amarelo, num total de 5 partes, né? Então, você pode pensar que a fração que representa é 4 no numerador e 5 no denominador. Mas isso está errado. Por que isso está errado? Porque o denominador e também o numerador, né, você tem que dividir em partes iguais, partes de mesmo tamanho. Sendo assim, nós vamos ter que fazer uma pequena modificação nesse último retângulozinho. Ó, observa aí que eu dividi ele ao meio. Agora sim, todas as partes têm o mesmo tamanho. Ou seja, a parte de amarelo, ela representa 4 do total de 6. Fácil? 4 total de 6, ou seja, 4/6. Observe que eu tenho um círculo. E esse círculo, você pode perguntar, poxa, como é que eu represento uma fração de um círculo que está todo pintado? Ora, seguindo a mesma ideia, foi pintada uma parte do total de 1, tá bom? Ou seja, isso que vai representar o todo, isso que representa o 1, 1 sobre 1. Mas também você pode dividir ao meio. Deixa eu tentar dividir ao meio aqui, ó. Eita, quase sai retinho, né? Então, cada parte dessa é 1 sobre 2, mas foram pintadas 2 partes, ou seja, foi pintado 2 do total de 2. Então, a fração também pode ser representada dessa maneira, né? Ou seja, você tem várias maneiras de representar uma fração, tá bom? Uma certa quantidade. Então, é bom que vocês vão se acostumando com isso, porque às vezes a gente precisa dessa ideia para resolver algumas questões, certo? Mas vamos começar bem simples. Observa a nossa primeira questão aí. A fração que corresponde à parte rasturada de cinza. A parte está pintada de cinza, né? Então, qual é a fração? Primeiro, vamos olhar aqui o numerador. O numerador são a quantidade de partes que foram pintadas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes pintadas de cinza. E observa que as partes que eu estou considerando é o triângulo. Por que o triângulo? Porque são as menores partes aí em que todos estão iguais. Certo? Todos os retângulos foi dividido em 2 triângulos de mesmo tamanho. Então, a fração aí é 7, que está no numerador, sobre, agora, o total de partes. Então, o total de triângulos aí que essa figura foi dividida. Então, nós temos 9. Então, é 7 do total de 9. Ou seja, a resposta certa aí é a letra E de eita. Tá fácil, não é verdade? Olha, agora, como é que eu posso determinar uma fração de uma quantidade? Por exemplo, eu tenho aí 3/4 de 2.000. Então, a ideia é o quê? Você entender como é que funciona esse 3/4 de 2.000. São 3 partes do total de 4. Então, você vai pegar 2.000 e dividir em 4 partes iguais. Nesse caso aí, pessoal, nós temos 500 mais 500 mais 500 mais 500. 4 partes de 500. Isso vai dar 2.000. Só que nós queremos apenas 3. Ou seja, nós queremos 1.500. 3/4 de 2.000 é 1.500. Facinho demais, né? Agora, outra forma de fazer é o seguinte. Você vai pegar 3/4 e multiplicar por 2.000. Como é que é feita essa multiplicação? Basta você multiplicar o 3 vezes o 2.000.
3 vezes 2.000 vai dar 6.000. Agora, a última parte é você dividir pelo número que está embaixo, dividir por 4. 6.000 dividido por 4 também é igual a 1.500. Fácil, né? Ou seja, multiplico pelo número que está em cima e divido pelo número que está embaixo. Sempre nessa sequência. Multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Show de bola? Aí você pode escolher. Quero dividir primeiro ou quero multiplicar? Você pode escolher. Pode dividir ou pode multiplicar. Tá bom? Só não pode dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Isso não. Tá bom? Aí você estaria fazendo o processo inverso. Que aí não dá certo. A conta sai errada. Certinho? Então, vamos para mais uma questão. Uma revista perdeu 1/5 dos seus 200.000 leitores. Quantos leitores a revista perdeu? Então, nós devemos calcular aqui 1/5, 1 sobre 5, vezes esse 200.000. Beleza, mas aqui é muito fácil, né? 1/5 de 200.000, você vai multiplicar por 1, né? 200.000, que vai dar o próprio 200.000. E agora, sim, dividir por 5. Uma tática aqui, pessoal, vou dividir o 20. 20 dividido por 5 é 4. E agora nós temos 4 zeros, basta repetir. 1, 2, 3, 4. Divide as três primeiras ordens, separa, e aí nós temos 40.000, tá bom? Então, resposta certa, letra A de A, como tá fácil. Tá fácil demais, né? Agora vamos falar sobre frações impróprias. Bem, quando é que nós temos frações impróprias? É quando o numerador, que é a parte de cima, é maior do que o denominador. Observa aí essa fração. Nós temos 7 sobre 5. O 7 está sendo maior do que 5. Então, não parece ser tão natural para representar quantidades, né? Aliás, para representar figuras. Mas nós temos um modo de fazer isso. Como é o modo? Eu dividi a figura em 5 partes, já que o denominador é 5. Só que se a gente for pintando, pintei uma, pintei 2, 3, 4, 5... Eita, mas eu deveria pintar 7. Então, o que eu faço? Faço outra figura que também está dividida em 5 partes e termino de pintar. 6, 7. É assim que você representa uma fração imprópria. Fácil demais, né? Tranquilo. E aí, nós temos a forma mista de representar essas frações. Nesse caso, as frações impróprias. Observa que a gente pintou um círculo completo. Então, tá aqui, um inteiro. E agora, como a gente pintou 2/5 de outro círculo, ficamos aí com 2/5. Isso quer dizer que é igual a 1 mais 2/5. Facinho, né? Vamos fazer uma questão? Observa aí, se 1 quilo de um determinado tipo de carne custa R$45, quanto custará 7/5 dessa mesma carne? Bem, então nós devemos calcular 7/5 de 45. Uma forma rapidinho de fazer é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então vou fazer o seguinte, vou fazer 45 dividido por 5. 45 dividido por 5, pessoal, é igual a 9. 9 vezes 5 é igual a 45, ou seja, não sobra nada. Ok. Agora você vai pegar o resultado, que é 9, vezes o numerador, que é 7. 9 vezes 7, 63. Então, a resposta certa aí é a letra D de fácil demais, né? Não é verdade? Tranquilo. E essas questões são tranquilas. E veja que é a questão do Instituto AOCP, tá bom? Então, é o Instituto da nossa banca. Agora, o último, para finalizar. 2/3 de um número é igual a 230. 2/3 de um número. Então, quanto é 4/5 desse mesmo número? Observe o seguinte, eu não sei que número é esse, mas eu sei que 2 partes dele vale 230. Então, o primeiro passo aqui, olha o que você vai fazer. Você vai fazer agora o processo inverso, tá bom? Então, você vai pegar 230 e dividir pelo numerador. Agora sim, porque ele está dizendo que 2/3 são 230. Então, 2 partes correspondem a 230, ou seja, cada parte vale 115, tá bom? Mas aí ele diz que são 3 dessas partes. Então, nós vamos pegar agora 115 vezes 3, tá bom? Então, 115 vezes 3 dá 345. Ok. Agora, a última parte para encerrar. Vamos calcular 4/5 desse valor. Então, 4/5 vamos multiplicar por 345. Posso multiplicar pelo numerador primeiro e depois dividir pelo denominador. Então, multiplicando pelo numerador, multiplicar por 4. Então, vou dobrar a primeira vez.
345 vezes 2 é 690 vezes 2, de novo, vai dar 1.380. E agora basta dividir por 5. Dividir por 5, eu divido por 10, então dá 138. Agora eu multiplico por 2, que vai dar igual a 276. Então, 276, nossa resposta é a letra E de... Eita, tá fácil, professor, tá fácil mesmo. Essa é a nossa primeira aula, só pra gente aquecer, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.